Olá, alunos e alunas de Direito Constitucional 2. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, continuando a trabalhar o Ministério Público na Constituição de 88. Então, nós vamos aí começar a partir do artigo 127 da Constituição. O Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O parágrafo 1º do artigo 127 trata dos princípios institucionais do Ministério Público, que são eles a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. O parágrafo 2º estabelece a autonomia funcional e administrativa, tal como existe para o Poder Judiciário. E o parágrafo 3º também fala da proposta orçamentária a ser elaborada pelo Ministério Público. Também o parágrafo 4º, o parágrafo 5º e o 6º tratam da questão orçamentária do Ministério Público. E aí o artigo 128 trata da organização do Ministério Público. Como nós havíamos dito, o Ministério Público se organiza de forma federativa. Então nós temos o Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E os Ministérios Públicos dos Estados. O parágrafo 1º do 128 trata do chefe do Ministério Público da União, que é o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. O parágrafo 2º fala da possibilidade de destituição do Procurador-Geral da República por iniciativa do Presidente da República e deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Já o parágrafo 3º trata do chefe dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Então, esses ministérios públicos formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para a escolha do seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. O parágrafo 4º estabelece que os procuradores-gerais nos estados e no Distrito Federal e territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. O parágrafo 5º estabelece que leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores-gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros, as seguintes garantias, e aí são basicamente as mesmas garantias do Judiciário e logo a seguir as mesmas vedações também ao Judiciário. Garantia de vitaliciedade após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros assegurada ampla defesa. E irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do artigo 39, parágrafo 4º, e ressalvado o disposto nos artigos 37, 10 e 11, 152, 153.3, 153, parágrafo 2º, inciso 1. E as seguintes vedações: receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais, exercer a advocacia, participar de sociedade comercial na forma da lei, exercer ainda que em disponibilidade qualquer outra função pública, salvo uma de magistério, exercer atividade político-partidária, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no artigo 95, parágrafo único 5, que é o que estabelece a
chamada quarentena, né? Ou seja, o membro do Ministério Público não poderá atuar na jurisdição em que ele atuou, né? E aí o artigo 129 trata das funções institucionais do Ministério Público. Então percebam que o Ministério Público tem várias funções: promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos, serviços de relevância pública, aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, promover o inquérito civil e a ação civil pública, promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União dos Estados, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas e aí, né, diversas outras atribuições do Ministério Público. O parágrafo 3º do artigo 129 trata do ingresso na carreira do Ministério Público, far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da OAB em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação. E aí aplica-se ao Ministério Público, no que couber o disposto no artigo 93, que trata do Judiciário. A distribuição de processos no Ministério Público será automática, diz o parágrafo 5º. E o artigo 130 trata dos membros do Ministério Público junto aos tribunais de contas. A eles aplicam-se as disposições dessa seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. Então é isso, pessoal, e na próxima aula nós continuaremos falando agora do Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Até lá!